Qual é a visão psicológica de metas? A visão da psicologia a respeito da meta é que a meta é uma medida socioeducativa. A psicologia entende que alguém que tem meta, ela é uma pessoa socializada, é uma pessoa educada. Uma pessoa educada, uma pessoa socializada, é uma pessoa que tem um conceito de construção. Ou seja, ela recebeu educação, ela recebeu base, ela recebeu alicerce educacional e social. Então, esse é o primeiro conceito muito importante a respeito do que significa uma pessoa ter meta, segundo a psicologia. Então, na reflexão, na construção de valores, quando a gente fala de metas, nós refletimos os motivos existenciais quando a gente fala em meta, né? Quando eu falo em meta, eu me pergunto por que eu existo. Porque se eu não sei por que eu existo, eu não tenho meta. Eu não tenho para onde ir. Então, é aquela velha história, né? A pessoa vive um dia e ela não sabe por que ela está vivendo. Ela vai empurrando com a barriga. Aquela musiquinha lá do samba, né? Que ela vai, a vida me levando, eu levo a vida vai me levando, a vida leva eu. Então, o motivo existencial, porque existe uma pessoa sem meta, normalmente ela vive a vida de outras pessoas. Então, ela introjeta a vida de outras pessoas, diferentemente de uma pessoa que tem meta, que ela tem uma filosofia de vida. E aí, nós temos que entender o contexto social quando a gente fala de meta. Então, quando a gente fala de meta, a gente vai entender o contexto educacional. Então, para que a gente possa nos entender, é preciso fazer uma visita social na sua própria vida. É importante a gente ter uma perspectiva, a gente ter uma introspecção, ter um olhar para dentro de si e entender o seu contexto social na sua educação. Muitas pessoas não param para pensar a respeito disso. E tudo isso vai definir aonde você está e onde você quer chegar como meta. Então, muitas vezes você está vivendo uma vida que você não gostaria de estar vivendo porque você está vivendo automaticamente, de forma automatizada. Você herdou essa linha de raciocínio de crenças e está vivendo sobre ela. Falei, puxa, mas nunca questionei se eu poderia fazer algo diferente, por que não? Ou então, não, eu quero viver assim, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, não tem problema nenhum. É só um convite a uma introspecção, tudo bem? Tudo bem? Sim, muito legal isso. Sim. Então a meta exige o uso do sexto e do sétimo sentido. Isso significa que esse sexto e sétimo sentido existe dentro da percepção da psicologia, é uma percepção psicológica. O sexto sentido diz, né, que é um sexto sentido espiritual, vamos dizer assim, né, que é alguma coisa está me dizendo que isso vai acontecer, eu estou sentindo alguma coisa estranha, né? Agora, tudo bem, as pessoas, não vou dizer que isso não exista e que realmente, de fato, isso pode acontecer. Um gelo no estômago, né? O ser humano tem, o espírito do ser humano, ele tem essa capacidade. Agora, existe o sétimo sentido, que é o sétimo sentido psicológico, que é uma percepção consciente. O sexto sentido é uma percepção inconsciente, uma percepção espiritual. Mas o sétimo sentido é uma percepção psicológica baseada em conhecimento. É uma percepção baseada em questionamentos das crenças, dos valores, questionando o modo vivandes atual. Então, é a percepção da minha vida, da minha posição atual diante dela. Quais são as minhas habilidades, as minhas capacidades, os meus conhecimentos, as minhas experiências atuais? Estou satisfeito com o que eu estou vivendo? É isso que eu quero para a minha vida? Eu estou assim porque eu me conformei? Ou eu acredito que eu posso fazer mais e melhor? A vivência de quanto tempo eu preciso para alcançar. Isso se chama percepção psicológica. É uma percepção que tem uma estratégia para se alcançar. Então, isso é muito importante. Então, aí nós temos também a sensação psicológica. É uma sensação, já entra dentro dos sentidos, diante dos elementos envolvidos. Aí eu começo a olhar como eu sou visto, os resultados que eu entrego, os gráficos que eu entrego, as pessoas com quem eu convivo mais experientes, o respeito devido para ser respeitado, o bom senso, a ética exigida pelo ambiente. Então eu tenho uma sensação para que eu possa me comportar diante daquele momento, né, daquele ambiente, principalmente. Porque o ambiente exige mudanças, exigem adaptações. Por exemplo, um estrangeiro, ele deve se adaptar culturalmente, socialmente ao país. E não é o país que se adapta ao estrangeiro, né? Existem pessoas que, por exemplo, vão lá para os Estados Unidos, seja, estou dando como exemplo hipotético, ou qualquer outro país, a pessoa quer mudar o país. Ah, não concordo com isso, você quer saber como é errado. Olha o jeito que esse pessoal come, olha o que esse povo come. Vai lá come barata, outro vai lá na China, um come cachorro. Eu sou apaixonado por cachorro, então não vai para a China, entendeu? Então, fica aqui no Brasil. Aqui no Brasil todo mundo trata cachorro como ser humano. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que ter essa sensação psicológica. De ele não ficar, por que isso? Porque senão ele se frustra. Ele se torna uma pessoa pedante, uma pessoa malquista, né? Uma pessoa que é não grata.
Uma pessoa que ela não para em lugar nenhum. Você pergunta, mas por que essa pessoa não para em lugar nenhum? Ela não para em emprego nenhum. Onde ela não para em faculdade nenhuma, tudo que ela começa, ela para. Porque ela não tem a competência de ter uma percepção psicológica, ou seja, percepção da minha posição atual diante de todo o contexto, minhas vivências, ou seja, o que eu sei, do que eu não sei. Se eu estou passando o que eu estou passando, o que eu não sei fazer, eu vou buscar saber. E a minha sensação, ou seja, como eu me comporto nesse ambiente, como eu me adapto. O que precisa ser questionado? Essa é a grande pergunta. Né? Porque se eu não quero ter o resultado que eu estou tendo atualmente, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso questionar. Eu jogo tênis muito, então eu estou o tempo todo numa partida me questionando. Estou fazendo isso? Estou fazendo aquele movimento? Será que eu estou respirando adequadamente, sincronicamente, de forma sincrônica, né, com os movimentos? Então, é ter uma capacidade de concentração. Então, o que precisa ser questionado? Primeiro, se o contexto anterior ainda te interessa. Então, é interessante eu questionar, será que o que eu vivo até hoje ainda me interessa? Não, me interessa, é o que eu estou vivendo, está ótimo, eu não quero mudar nada, está perfeito, não tem certo, não tem errado. Isso aí é apenas um convite. Será que não mesmo? Aí já é uma pergunta mais profunda, porque existe uma resistência psíquica, a gente chama na psicologia. Porque o nosso psíquico, ele tem defesas, tudo que nos tira da zona, entre aspas, de conforto, porque não tem nada de conforto, se sentir confortável, mas vamos dizer assim no contexto da boca do povo, né? Então, para a gente sair dessa zona de conforto e nos levar a uma alternativa, um novo movimento, então me perguntam várias vezes, o contexto ainda me interessa, será que não mesmo? Aí eu tenho um exemplo muito interessante do coxo de Betesda, que Jesus chegou perto dele, e ele tinha um contexto, ele tinha uma sensação psíquica, ele tinha uma percepção psíquica, e ele estava vivendo dentro do ambiente que diz o texto lá na história, e ele convivia com um monte de gente coxa, um monte de gente doente. Então, aqui vai impregnando, vai introspectando dentro daquela mente. Né? E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E essa é a grande pergunta. Então, seguramente ele já te perguntou muitas vezes, já me perguntou muitas vezes. E qual a resposta? Se interessa continuar coxo? Porque se ele está perguntando o que você quer, ele poderia ter a opção de ter dito: não quero que você faça nada, Jesus, eu quero ficar aqui mesmo, eu gosto de ser coxo, eu quero ficar aqui coxo, eu quero ficar deitado aqui, eu gosto. Aqui eu ganho comida de graça, sei lá, ele vai encontrar um monte de, a gente chama de racionalizações, que vai justificar ele continuar coxo. Tanto que ele diz, olha, não tem ninguém que me ajuda. É a única coisa que ele soube dizer. Porque a única coisa que ele enxergava é o que os outros poderiam fazer por ele, mas não o que ele poderia fazer por ele mesmo. Então, esse é o contexto educacional, esse é o contexto ambiental, esse é a sensação psíquica e a percepção psíquica. Entenda, gente, nem milagres de Deus podem acontecer se nós não entregarmos um terreno fértil para o milagre. O milagre ele precisa encontrar. Né? Jesus mesmo foi lá na terra dele, onde ele nasceu, e falou assim, olha, eu não consegui fazer nenhum milagre aqui, porque aqui eu não encontro terra fértil. Vocês não acreditam em nada do que eu estou falando, vocês não acreditam em mim. Então como eu vou fazer milagre em vocês? Então, é bem interessante a gente se questionar. Então, ponto 2, agora a gente vai entender a visão. Agora, ali aquela é uma visão psicológica, agora uma visão psicanalítica sobre a meta. Eu sou psicanalista e eu sou psicólogo, né? Então temos duas abordagens. Movimento energético mental diante da meta. Como funciona a energia da minha mente diante das metas? Existem duas fontes energéticas que são utilizadas quando você estabelece uma meta. A primeira fonte é biológica e a segunda é uma fonte psíquica. A fonte biológica. Freud afirma que a fonte é apenas de energia sexual. Ou seja, o próprio Napoleão Hill diz que a maior energia que existe no ser humano é a energia sexual. E uma das energias mais desprezadas, ou descontextualizadas, ou desprezadas, deformadas, cheias de tabus, cheias de forças contrárias, religiosas, de todos os tipos. Só que essa é a única energia, é a energia que nos move, segundo Freud e segundo Napoleão Hill. O que ele fala, Napoleão Hill da Mastermind, quando o Napoleão Hill diz que a maior força de Mastermind, ou seja, o que Jung chama de inconsciente energético, energia inconsciente, é entre um marido e uma esposa. Então, atualmente nós reconhecemos a fonte Vatop. O que é a fonte Vatop? É a fonte inconsciente. A Vatop é V de visão, A de audição, T de tato, O de olfato e P de paladar. Então a gente lembra a palavra Vatop. Então, essas são as fontes inconscientes de estabelecimento de energia para que a gente possa ter desejo. Eu tenho desejo pela visão,
eu tenho desejo pelo que eu ouço. Os homens, vamos dizer, dentro da energia sexual, os homens são movidos pela visão, mas hoje, aliás, as mulheres pela audição. Depois nós podemos ser também gerado energia, pode ser gerada energia através do tato, do toque. São todas as zonas erógenas. O olfato, a gente tem o pica-pau, né, que ficava voando assim, quando sentia um cheiro de uma torta de maçã. E o paladar, principalmente, depois quando a gente fala de alimentação. E as fontes conscientes e cognitivas, como eu já disse, a sensação psicológica e a percepção psicológica. O grande problema é que as fontes conscientes e cognitivas, elas precisam ser estudadas e precisam ser estimuladas através de pensamentos e questionamentos de crenças. Por isso que elas se tornam muitas vezes inconscientes e as pessoas se tornam marionetes da sociedade, do governo. Elas têm medo de ficar doente, elas têm medo de ficar pobre, elas têm medo de ficar de morrer. Então, mais do que se prevenir, como que a gente não tem medo de ficar doente? Adquirindo o quê? Conhecimento? Perfeito. Conhecimento a respeito de como não ficar doente. Muito simples. Como é que eu não tenho medo de dirigir? Aprendendo a dirigir. Cada vez que eu dirijo mais, menos medo eu tenho. Então, conhecimento. Então, a sensação psicológica, a percepção psicológica. Quando a gente não tem isso, a gente vive inconscientemente, cheirando, vendo, tateando, né? E é isso. Então, outra fonte de energia é originada também pelo aparelho endócrino, que alimenta o aparelho psíquico com hormônios. A fonte maior de energia emocional são os hormônios. A gente está falando de adrenalina, que é a capacidade de resposta diante do estresse físico e mental. A gente está falando de testosterona, de energia sexual e de agressividade. 10 vezes maior no homem do que na mulher, responsável por autoconfiança. A testosterona traz impulsividade. Mas também excesso gera impulso para violar regras, impaciência e inquietação. Então a gente já tive em consultório mulher que não tinha energia nenhuma sexual, estava fazendo já há muitos anos terapia. E eu falei, você já olhou sua testosterona? Então ela estava zerada, resolveu. Então, estrogênios, testosterona da mulher tem função reprodutiva e libido feminina, os estrógenos, e ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer, anti-estresse. Tudo isso aí vocês já vem que vocês estão vendendo, né? Até ocitocina. Ocitocina espirrar no nariz é ótimo, né? Depois nós temos os tiroidianos T3 e T4, do metabolismo, regulação de todo o organismo, como batimento cardíaco, pressão sanguínea, colesterol. Quando em baixa, causa lentidão de raciocínio, movimento, sonolência, depressão, dificuldade em geral. Quando alto, irritação, agressividade, ansiedade, nervosismo, precipitação, movimentos e ações. Cortisol, outro hormônio importante do estresse, porque nos prepara para enfrentar desafios. Segura a glicose no sangue para manter o nível de energia do sistema nervoso. Quando em excesso, gera impotência, baixa autoestima, irritação, mau humor, cansaço e falta de apetite. Então, o que você vê, ouve, toca, cheira e come está influenciando as suas metas. Isso queria chegar em tudo que a gente falou biologicamente, tá? Essa é a grande... Por isso que a ideia aqui é a gente começar a questionar. Eu vejo, eu ouço, eu toco, eu cheiro, eu como. Para que eu possa definir as minhas metas. Então, o que eu quero ser? Um atleta de alta performance, um cantor de programa de calor, um trader, um jogador de pelada barrigudo, enfim, aí a gente escolhe, né? Então, a gente vai estar influenciando isso através do BATOP. Por quê? Porque a meta precisa de energia. Sem energia, gente, não tem meta. Então, a fonte psíquica é a chave da configuração do funcionamento psíquico. É a energia, a pulsão elétrica investida pelo id no ego para que retorne ao estado homeostático. Ou seja, quando a gente fala de funcionamento psíquico, eu estou falando sempre como um amortecedor de um carro. Não sei se vocês sabem como ele funciona. A ideia do amortecedor do carro é mantê-lo no chão. Quando o amortecedor está vazando óleo, as rodas não permanecem no chão, elas ficam pulando. E isso vai fazer o carro perder o controle. Então, o que faz a gente perder o controle? É não estar dentro de um estado homeostático, de equilíbrio psíquico. Então, toda energia se acumula no sistema nervoso, sendo o neurônio o grande condutor e arquivo de todas essas energias e emoções. Essa energia é essencial para a sobrevivência orgânica e psíquica. Então, agora isso é muito interessante, porque a energia mental ela tem duas formas de, dentro do nosso organismo psíquico, ela tem duas fontes. Nós chamamos de impulso de morte, o Thanatos, e o impulso de vida, que é o Eros. Então, existe dentro de nós uma briga tremenda entre Thanatos e Eros. O Eros quer viver, quer conquistar, quer gerar vida, quer procriar, quer, enfim, sorrir, quer brincar, e já o Thanatos não quer morrer, quer acabar com tudo. Então, quem é o Thanatos? São as vivências desagradáveis, são complexos de vários componentes psíquicos negativos que vão
se alojando durante todas as nossas experiências negativas. É um complexo que nós chamamos de representações com pontos nodais. O que é ponto nodal? Imagina o que a palavra nodal significa? Nodal, nodal, ok. Nodal vem do sentido de nó. Tá? Então, é um ponto de nó. Um ponto como uma mangueira de água, um esguicho. Quando dá aquele nó, a água interrompe. Então, existem no nosso aparelho psíquico a possibilidade de existir um complexo de representações negativas tão grande que ele gera um ponto nodal, gera um ponto de bloqueio. E esse bloqueio bloqueia as pessoas de terem suas realizações, seus sonhos. Né? Então, a energia Thanatos interna é representada pela baixa autoestima, pelo, pelos sofrimentos e as frustrações do passado. E se elas forem mal interpretadas ou elas forem assimiladas como verdade, como algo que nos define, então a energia Thanatos interna, quando vai se acumulando essa energia, essa autoestima baixa, esses sofrimentos, essas frustrações, então vai formando um nó. E aí gera uma nova. O tempo todo nós estamos gerando crenças. E essas crenças vão nos desestimulando e acreditando no que para nós naquele momento é certo. Se eu acreditar que não vai dar certo, está errado. Existe também o sentido de a pessoa ser aquele. Lembra daquele desenho da motoquinha? Te disse que dá errado, te disse. Que é aquele sentido de uma construção de crença tão forte de que tudo que ele faz dá errado, que realmente vai dar errado. Então, quando a gente fala sobre meta, nós nunca vamos construir uma meta, como você disse aí, Mariana. Nunca vamos construir um projeto ou ter um projeto pensando que vai dar errado. Lembra, nós estamos conversando aqui hoje sobre estabelecimento de metas. Depois a gente vai falar a forma prática de se construir uma meta. Ela tem que ser uma meta que tem que ter um tempo estabelecido, tem que ser alcançável, coerente com a minha realidade de vida, obviamente. Se eu faço todo um plano psíquico, com sensação psíquica, percepção psíquica ou psicológica, mas, na verdade, assim, se eu fizer uma percepção, uma sensação psicológica sobre uma meta, que é o que eu estou ensinando para vocês, dificilmente você vai pensar que vai dar errado, né? Porque você tem uma capacidade, uma coerência de raciocínio, você tem uma preparação, uma competência tão grande de raciocínio em cima da sua meta que você sabe que vai dar certo. Então, o que poderia impedir seriam as crenças limitantes, certo? Que são geradas pelo sofrimento, pela frustração, pela baixa autoestima, pela educação de seus pais, por exemplo, dos seus avós, sei lá de quem. Mas aí que entra a habilidade, a competência de questionar, como já falamos. Primeiro questiona, aí questiona de novo, aí depois tem a percepção psicológica, a sensação psicológica, aí tem agora o conhecimento que existe uma energia contra. Eu tenho consciência de que existe uma energia contra, que é aquela que me tenta fazer desistir, me dá medo. Agora falando um pouquinho, além da energia Thanatos, a gente tem os imagos. O que são imagos na psicologia, na psicanálise? É imagem desconfigurada de si mesmo. Isso também impede criar ponto nodal no nosso caminho para a nossa meta. É uma imagem desconfigurada. Ou seja, do jeito que você se vê, as pessoas te verão. Isso é um espelho, as pessoas são nossos espelhos. Então, eu me vejo da mesma forma que eu me vejo, as pessoas me verão. Se eu me vejo forte, vencedor, se eu me vejo alguém que consegue atingir suas metas, então as pessoas me verão da mesma forma e vão me respeitar. Agora, se eu tenho um processo aí psicológico de vitimização, masoquismo, transferência de responsabilidade, sentimento abandônico, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. O masoquismo é muito prazeroso, não sei se vocês sabem disso. O masoquismo é um processo psíquico extremamente prazeroso. Se cortar, se autossabotar, é gerador de prazer. Então, por isso que muitas pessoas fazem isso de forma consciente, porque ela quer ter o prazer nisso. Então, novamente, como antídoto, questione as verdades entre aspas. Porque será que é verdade? Porque existe a verdade absoluta e existe a verdade relativa. Existe a verdade, uma verdade que sobressai, que se sustenta com questionamentos. Existem as verdades que não se sustentam. Geralmente nós temos o Eros. O Eros, a energia dele é a autoestima. É um sentimento de resiliência, empoderamento, paciência, resignação, equilíbrio, flexibilidade, negociação, empatia. Um espírito construtivo, ele constrói, ele edifica. O Eros é necessário para construir metas, missão, visão e propósito.
Então, com a energia Eros, nós superamos os limites, construímos famílias e vamos além do que imaginamos. O Eros faz pessoas ganharem medalhas, troféus, serem os grandes campeões aí dos... E aí, nós vamos falar de direcionamento da energia. Então, quando a gente fala de meta, a gente tem os movimentos organizadores da energia psíquica. Então, nós temos uma direção objetal e narcísica e uma direção dirigida pelo ego. O que significa isso, né? Então, quais são os movimentos organizadores da energia psíquica? Está gravada essa aula aqui, tá? Gravando. Legal. Então, a direção objetal e narcísica e a segunda é a dirigida pelo ego. A direção objetal narcísica, quando a energia é direcionada para objetos externos. Então, esse tipo de energia é uma direção narcísica. Energia investida, perdão, objetal quando é direcionada para objetos. Narcísica quando é direcionada para si mesmo, para a sua própria pessoa. Tá? Então, são duas formas de você gastar energia. Uma pessoa pode estar investindo energia de forma desgovernada. Como é que isso acontece? Então, através de transferência por deslocamento. Isso é muito interessante. Não sei se o slide aqui vai estar... Veja bem, eu vou só dar uma introdução aqui bem interessante. Nós todos temos uma quantidade de energia para gastar durante um dia. Assim como um carro tem um tanque de combustível, então tem lá 45 litros, você sabe que você tem uma autonomia de 400 quilômetros. Da mesma forma, nós temos uma autonomia de energia para gastar durante um determinado período. Normalmente a gente coloca, então. A gente entender bem desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. E depois eu reponho energia à noite. Então, a ciência diz que nós temos em torno de 8.000 a 10.000 UEE. UE é U de unidade, E de energia e E de emocional. Então, unidade de energia emocional. Varia de pessoa para pessoa. E aí, eu, durante aquele dia, eu vou entender, eu vou escolher como ou onde eu vou investir esta energia. Se eu tiver 8.000 UEs, ele vai acabar no final do dia. Eu não tenho como guardar para outro dia. Né? Você até tem uma parábola de Jesus que eu acho muito interessante com relação a isso, que Jesus conta com um homem que está... Ele conta a história de um homem que está guardando no seu celeiro os grãos, né, para o futuro. E Jesus chama ele de louco, porque nada nessa vida é guardável. Não existe nada guardável. Então, quando a gente não usa a energia acumulada ela se esvai. Ela vai ser completamente perdida. Assim como a morte, quando nós passamos pela morte, nada vai junto conosco. Então, esse conceito é muito forte, porque ele vai contra o contexto humano muito, muito forte, que é o do apego. O apego é um contexto onde as pessoas, algumas pessoas podem viver apegadas. Apegada a quê? Apegada a coisas materiais. Aí a gente está falando de... Já vou falar sobre que vai gerar essa transferência para o deslocamento, mas ela pode estar apegada a coisas materiais, estar apegada a outras pessoas, que é muito comum. A gente chama de pessoas codependentes, pessoas de relações tóxicas. Né? Então, é muito importante a gente entender que a energia a gente vai gastar. De um jeito ou de outro a gente vai gastar e vai acabar. Então, número 1, como estou dizendo aqui, é através de uma transferência por deslocamento. O deslocamento de energia ele pode ser contra um objeto externo ou contra um objeto interno. Ela vai acabar de um jeito ou de outro. Então, por quê? Porque a finalidade do organismo é drenar todo o excesso de energia que eu não gastei durante o dia. Então, isso pode gerar ansiedade, gerar um monte de sintomas, até o final da própria doença, como a drenagem pode ser psíquica, pode ser orgânica, a drenagem pode ser... Chegar um momento que ela não drena, ela fica apegada, ela fica o tempo todo buscando, se apegando àqueles objetos externos ou internos. Então a pessoa pode entrar num processo de doenças psíquicas, como toque, doenças como, por exemplo, complexo de pânico, né? A pessoa pode ter psiquicamente, ela pode ter toques de cabelo, de mexer com as coisas, ou aqueles toques de ficar conferindo se a casa está fechada, ou andar pisando somente no parte branca de um piso. São processos psíquicos de drenagem psíquica ou orgânicas, como doenças como câncer, doenças autoimunes, como fibromialgia e urticária, essas doenças que a pessoa vai no médico e nunca tem qualquer tipo de... Não tem diagnóstico, né? A medicação não tem nada, não tem nenhum... Os exames nunca vão dar nada. Então isso é deslocamento de energia psíquica. Ela está deslocando contra objetos externos ou internos. E ela está drenando esse excesso e o corpo está se defendendo. Essa energia ela pode ser tanto negativa, como também ela pode ser positiva. Essa energia acontece através dos 4 tipos de egos. Então nós temos 4 tipos de egos.
Nós temos o ego que sente egocentricamente, que é um ego extremamente egoísta, narcísico e até mesmo pode chegar a ser psicopata. Você vê, por exemplo, um ego desse tipo, ele não tem qualquer tipo de sentimento contra o sentimento do próximo. Ele não desloca energia positiva para o próximo. Ele é um... Você vê, está passando agora um momento interessante sobre essa questão do Irã, Israel, e esse, por exemplo, esse líder iraniano. Ele é um ego que sente egocentricamente. Ele só está olhando para si mesmo e o poder que ele tem e como ele pode manipular e como ele pode massacrar aquelas pessoas, aquelas mulheres, por exemplo, que são massacradas de todos os tipos, principalmente as mulheres, para que ele possa ter o ego dele alimentado. Depois nós temos o ego que sente empaticamente. Esse já é extremamente empático. Eu coloquei entre parênteses trouxa, né? É porque essa pessoa é uma pessoa que ela é tão, o ego dela é tão empático que ela não pensa em si mesma. Então ela passa a ser uma pessoa inconsequente a respeito do que é ajudar o próximo, ou da questão de pensar no próximo. Ela pensa só no próximo sem pensar em si mesma. Então ela é inconsequente. Só que ela vai ter vários tipos de resultados negativos. Depois lá na frente a gente vai ver. Mas, por exemplo, alguém que se anula a sua própria vida para poder fazer com que aquela pessoa que está ao lado dela possa viver a vida dela. Então ela vai gastar toda a energia dela. Por exemplo, vamos supor, uma mulher e um homem que são casados e aquele homem é usuário de drogas, ele bate nela, ele usa drogas, ele pega o dinheiro, em vez de colocar em casa para os filhos, ele usa para as drogas, e ela tem uma relação muito tóxica, mas ela não consegue sair daquela relação, porque ela tem pena, entre aspas, sabe, pena, ela tem dó daquela pessoa, ela, meu Deus, e o que vai ser a vida dela se eu não estiver lá, e não sei o que, daí ela perde tudo, ela apanha, mas ela continua. Então ela não pensa, ela perdeu a sua própria autoestima, ela perdeu seu próprio amor próprio, de tanto que o ego é extremamente empático. Aí depois nós temos o ego que avalia egocentricamente. Então, já ele é aquele que avalia, ele chama de espertão, né? Ele avalia para se beneficiar daquele momento. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai negociar a seu favor. É o famoso Lei de Gerson. Ele vai fazer algo que ele entende que mesmo, vamos dizer assim, ele abre mão de algo agora, o ego dele abre mão de alguma coisa agora, que ele não queria abrir mão, mas ele abre mão porque ele sabe que daqui na frente ele vai ganhar o dobro. Ele sabe manipular situações. Depois nós temos o ego que avalia empaticamente. Esse é o melhor ego que existe. É o ego que negocia com os outros, negocia com si mesmo. Ele ama mesmo não gostando, ele tem poder e competência de compreensão, de flexibilização. Já estamos falando de uma maturidade. Então, no caso daquela mulher, ela negocia com o outro e consigo mesmo. Ou seja, eu não vou me submeter a esse tipo de vida. Então, eu entendo você, eu entendo a sua fraqueza, eu entendo os seus problemas, mas eu não vou poder te ajudar a partir daqui. A partir daqui sou eu. A partir deste ponto, eu te ajudo. Então, eu não posso abrir mão da minha vida para você. Porque senão eu não tenho como te ajudar. É aquela velha história do cara que está se afogando, e aí a pessoa vai lá salvar e ele leva a pessoa para debaixo da água junto. Como é que ele faz para não fazer isso? Ele tem que dar uma porrada na nuca. Porque um salva-vidas faz isso. Ele dá uma porrada na nuca da pessoa que está se afogando para ela perder a consciência e aí puxa para fora da água. Então isso é uma habilidade. E aí a gente vai falar de investimento de energia também em fantasias. Né? O que é fantasia? Um objeto mental substitutivo, investido de energia mental. Ou seja, é algo que substitui a realidade, é um objeto mental. O investimento dos objetos de fantasia tem o objetivo de produzir homeostase, apenas isso, ou seja, experiência de prazer. Então, a gente pode falar, por exemplo, de objetos de fantasia, viver a infância, reviver a infância. Reviver. E como que se torna uma pessoa que só revive a infância? É uma pessoa infantilizada. Uma pessoa que vive, ela tem 40 anos, ela tem 30 anos, ela tem 50 anos, mas ela vive no passado, ela vive a infantilidade dela o tempo todo. Então ela tem que ficar com brincadeiras bobas, né, com brincadeiras incoerentes, o tempo todo com brincadeiras invasivas, ou ela precisa, por exemplo, algum tipo de objeto que leva ela à infância. Então, quando o ego não tem acesso ao objeto real desejado, ele pode ficar dentro de uma fantasia, que é esse substituto capaz de manter provisoriamente o nível de prazer, de homeostase do ego. Ele está fantasiosamente, iludidamente vivendo um substituto da realidade. E aquilo dá uma certa homeostase ao ego. Então ele se mantém estável emocionalmente. Mas, a qualquer momento, diante de qualquer tipo de situação que seja provocante ou que vá
supera, que é muito fácil. Tipo, alguém que tem medo de botar o pé na água, né? Botou o pé na água, já tem medo de se afogar. Então, qualquer tipo de situação já vai deixar aquela pessoa em uma situação muito difícil. Então, a fantasia gera uma grande probabilidade de autossabotagem e procrastinação. Então, ele se torna um prazer que a gente chama na psicologia de prazer funcional. Ou seja, o prazer que tem a função de gerar homeostase. Porque o prazer é o maior motivador do ser humano. Tanto o prazer como a dor, são os dois. A gente viu lá, Thanatos é dor e Thanatos é dor e a fonte de prazer, que é a fonte de vida, né? Então, essa pessoa que vive na fantasia, ela sempre tem uma compensação do desagradável da criança. O inconsciente não entende o resultado, apenas circula energia. Agradável, desagradável. Ou seja, a pessoa vive num looping.